Vamos, irmãos, continuarmos nessa batalha aqui, né? Aqui no capítulo 4, nós vamos hoje para o verso 8, verso 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Que o Senhor aplique essa palavra santa dele em nossos corações. Paulo aqui vai ilustrar no verso 8 e 9 o que ele acabou de falar no verso 7 sobre o vaso. 4 afirmações podemos aqui ver com clareza, e essas afirmações refletem, de um lado, a vulnerabilidade do vaso, e reflete do outro lado o triunfo de Deus, o poder de Deus. Deus como sustentador e mantenedor do vaso. Esses textos, eles trazem para nós muitas lições de vida. Vamos tentar aprender aqui algumas delas. A primeira palavra que ele começa aqui falando está escrita no particípio presente, que tem a ver com sucessão e continuação dos perigos na vida do apóstolo e dos seus amigos. Então ele começa dizendo no verso 8, e diz: em tudo somos atribulados. A palavra significa pressionados, ou oprimidos, ou afligidos. Nossos corpos não tiveram descanso. Paulo faz essa citação na segunda carta, no capítulo 7, verso 5. Paulo sentia-se como se estivesse espetado no lugar onde ele não pudesse sair, de maneira alguma escapar. E aí Paulo diz que estava em tudo, ele estava sendo, juntamente com seus amigos, atribulados. Você imagine essa expressão pressionado ou oprimidos. A pergunta é: por que pressionados e por que oprimidos ou afligidos? Você vê esse contexto muito forte no capítulo 16 de Atos, onde Paulo está na região da Macedônia. E ali os judaizantes e outros grupos incitados pelo mesmo grupo judaizantes procuravam de todas as maneiras perseguir, pressionar, para que Paulo não pregasse o Evangelho. O Evangelho não era para ser pregado, porque eles tinham em mente que Jesus Cristo não tinha vindo e nem morrido e ressuscitado. Eles alegavam que Jesus não tinha chegado ainda. E Paulo, como perseguidor da igreja, se levanta pelo poder de Deus para mostrar que Jesus tinha vindo e tinha morrido e tinha ressuscitado. E que agora Paulo era um dos que estava divulgando esse evangelho, ou seja, essas boas novas, que o Filho de Deus já tinha sofrido o que tinha de sofrer, como já era dito no passado, no Velho Testamento. Então Paulo estava querendo passar com esse evangelho avante, mas ele estava sendo ali pressionado, oprimido, para que esse evangelho não avançasse. Ele sentia-se ali como tivesse espetado de todos os lados. Mas ele vai responder na palavra seguinte, onde ele vai dizer: atribulados, mas não angustiados, ou angustiados, que ele associa com seus colegas de ministério. O que quer dizer essa palavra? Essa palavra significa amontoados, ou confinados, ou restringidos. Eles se encontravam no lugar
pressionados, mas não se sentiam ao ponto de ser esmagado, ou seja, eles não se sentiam esmagados, ou seja, destruídos completamente. Havia ali um descanso em Deus, uma saída que mesmo diante da situação que ele joga uma palavra e depois joga outra, ele diz, em tudo somos atribulados. Mas ele está dizendo, mas não angustiados, ou seja, não amontoados ao ponto de sermos destruídos. Ele mostra que mesmo diante daquela situação, daquele restringimento que aquelas pessoas colocavam eles, havia sempre um espaço que Deus abria e o evangelho continuava sendo pregado. Na versão King James, a palavra significa, a expressão melhor significa pressionado para perder o espaço. Ou seja, as pessoas queriam que Paulo perdesse o espaço de pregar o evangelho. Meus irmãos, será que hoje nós pregamos o evangelho, né? Eu vejo que muitas pessoas pregam o evangelho, né? Muitas pessoas pregam, têm pregado em vários lugares do mundo. Mas será que todas as igrejas hoje estão preocupadas em pregar o evangelho? Porque eu tenho que falar para você e para mim, o que é o evangelho? A palavra evangelho significa boas novas. Que hoje a salvação, ela é de graça. Era isso que Paulo estava pregando. Está dizendo, olha, hoje a lei veio e a lei exigia que a gente cumprisse a lei, em outras palavras mais compreensíveis. Mas Cristo veio e cumpriu a lei em nosso lugar. Ele se fez pecado por nós, ele tomou o nosso lugar. Então a salvação agora é por meio da justiça dada por Deus, por meio do seu Filho Jesus. Isso é graça, isso é de graça. Vamos aproveitar essa grande salvação. Então Paulo sai ali rasgando ali como se estivesse ali carregando uma carroça muito pesada, mas abrindo a boca e falando desse evangelho para que as pessoas pudessem ouvir. Então eles queriam de tudo ali, eles pressionavam para que Paulo perdesse o espaço, porém ele conseguia se mover em prol da continuação da pregação do evangelho, mesmo no espaço limitado. Ele anunciando essas boas novas de salvação eterna. O grande problema de hoje é que as igrejas não estão preocupadas, ou grande maioria, em pregar o evangelho eterno. Pregam o evangelho baseado somente nas coisas deste mundo, como se aqui fosse o paraíso. Aqui não é o paraíso. Nós estamos cercados por tantos problemas e dificuldades. Jesus Cristo disse que ele foi preparar lugar, né? Se ele foi preparar lugar, porque o lugar que ele preparou não é aqui. Se eu vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, eu voltarei e levarei. Então, ele disse que quando preparar lugar, vai voltar esse mundo aqui, vai levar quem é dele, vai levar quem creu nele. Por isso que você vai perceber nesse texto a dificuldade dos vasos e o poder de Deus operando em situações difíceis, mas era Deus que estava operando nos vasos, comprovando lá o texto do verso 7. E ele vai mais além aqui e diz, perplexos. Ele diz perplexos, a palavra perplexo significa sentir-se desorientado, ou estar num estado de dúvida, ou estar muito perturbado. Nos papiros antigos, tinha a ver com uma pessoa arruinada para os seus credores, que contemplava o seu fim. Para as pessoas ali que ouvia Paulo pregando o evangelho, ou Paulo tentando pregar, dizia, esse daí vai ter o fim, não vai além, não vai fazer o que é para fazer.
Então Paulo diz perplexo, mas em seguida ele coloca outra palavra aqui, somente o antecessor dessa palavra, ou seja, as duas letras iniciais, ek, no grego, tem o significado da seguinte maneira: está em profundo desespero. Quando ele diz perplexos, mas não desanimados. Ou seja, não estamos em profundo desespero. Não estamos desesperados da vida. Não nos encontramos em uma intensa dificuldade. Ele não via como intensa, algo ali que reflete algo terminal. Ele diz: nós estamos perplexos, porém não estamos desanimados. Existe algo em nós que nos anima a continuarmos a divulgar o Evangelho de Deus. Estamos desesperados, porém não totalmente. Existe ali um fôlego, existe ali uma brechinha onde ele colocava ali o nariz e respirava, mesmo diante dessa situação. E aquele para Paulo ele coloca como algo grandioso, porque ele sabia que ali era Deus guiando a situação e fortalecendo, mas por outro lado ele retrocedia e via não a sua, mas suas limitações juntamente com seus companheiros. Mas ele via Deus movendo as situações dentro dos corações deles. Isso vai perseguir. Depois ele continua falando, já no verso 9, eles perseguidos. Quando ele coloca perseguidos, ele vai dizer em seguida, mas não desamparados. A palavra perseguidos significa excluídos, expulsos, caçados, dando a entender a oposição do mundo ao Evangelho. Às vezes eu fico a perguntar, se todas as igrejas pregassem o Evangelho legítimo, será que havia oposição? Ou por que não há oposição no mundo hoje? Às vezes eu vejo que muitas igrejas, muitas pessoas estão pregando um evangelho diluído. Não é um evangelho autêntico. Não é um evangelho que mostra a fragilidade do homem, o tempo de vida do homem, a incapacidade do homem, e mostrar que Deus é o Salvador e que Deus quer salvar aquela pessoa, conscientizar aquela pessoa que um dia ela vai sair desse mundo, que um dia ela precisa de uma eternidade a qual só Jesus pode dar. Esse é o Evangelho. E é interessante a gente mostrar que esse Evangelho que Paulo, com essa dificuldade toda, estava pregando, era um Evangelho diferente que os judaizantes pregavam. Tem que fazer por onde ser salvo, eu tenho que fazer tudo certinho, então depois que eu fazer tudo certinho eu serei salvo. Mas Paulo pregou em alguns lugares e eles fizeram uma junção. Então eles disseram, não, tem que aceitar Jesus, mas eu tenho que fazer tudo certinho. Então o sacrifício de Cristo, junto com tudo que eu faço, vai gerar salvação no final. Essa é uma maneira diabólica de ensinar, porque a Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra que a salvação é pela graça. Capítulo 2, verso 8 e 9. Pela graça sois salvos, de Efésios. Isso por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Senão a salvação não vem das obras, porque procuramos anexar obras, coisas humanas, juntar com a coisa divina. Não se junta água com fogo. Eu nunca vi, até hoje eu nunca vi. Não se junta. A obra que Cristo fez na cruz, você lê a epístola aos Hebreus, onde há ali um sacrifício feito de uma vez para sempre.
Então não existe ali um comprimento, não existe ali algo para aderir, para juntar, para gerar um montante. Não, o sacrifício de Cristo foi o montante, foi o que Deus exigiu e da maneira como Deus exigiu, e Ele pagou. E Paulo está querendo pregar esse evangelho a qualquer custo. Aí ele diz: perseguidos, excluídos, expulsos, caçados, mas pregando o evangelho nas brechas, nos poucos espaços que Deus está dando. Então aqui nós vimos a contrariedade, assim, não dizer a contrariedade, mas ele coloca perseguidos, mas não desamparados. A palavra desamparados no original significa não esquecidos, não abandonados, não deixados para trás. Você observa a figura de Deus, o tesouro no vaso de barro. Ali é Deus usando o vaso, ou os vasos, né? A Paulo pregou em alguns lugares com equipes, com pessoas ajudando, às vezes sozinho, mas às vezes com equipes, companheiros, né? Homens, mulheres. E ele vai dizer abatidos, depois ele vai dizer abatidos. A palavra abatido significa lançar por terra ou derrubar, ou seja, muitas vezes jogado no chão, mas em seguida ele vai dizer, mas não destruídos. Abater, cair, ficar ali machucado não é morrer. A palavra não destruído significa arruinado, ou seja, ser destruído. A expressão no original significa morrer. Nós não morremos. Então Paulo faz essa seleção aqui de palavras para mostrar duas coisas importantes. Aliás, três. A primeira, o tesouro no vaso de barro. O segundo, o vaso de barro. E em terceiro lugar, a divulgação do evangelho em meio a tantas dificuldades que nós acabamos de falar. Que Deus nos ensine, nos ajude a cada dia a pregarmos o verdadeiro evangelho que converta as almas das trevas para a luz, da perdição para a salvação, e não simplesmente ficar enganando pessoas com falsos discursos, onde as pessoas que não conhecem as Escrituras passam a acreditar. E esse acreditar é da onde vêm as decisões erradas. Por isso que a Bíblia diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E que Deus nos abençoe mais uma vez. Amém.